Que alegria nós estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, servindo ao Senhor, né? Nós estamos naquelas lições durante as quartas, introdutórias ao livro de 2 Samuel. Então, permitindo hoje, esta será a terceira lição introdutória a 2 Samuel. Tá? Por quê? Porque teremos 5, e aí a quinta e última vai anteceder a semana com a qual nós começaremos a estudar o livro de 2 Samuel. Muito bem. Então, convido os irmãos a ficarem em pé e vamos orar agradecendo a Deus esse momento tão bom que temos de estar na casa dele, servindo a ele, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento. Nós louvamos o teu nome, adoramos, te engrandecemos, glorificamos o teu nome pela oportunidade que temos de estar na tua casa, aprendendo e crescendo com a tua palavra. Senhor, nós que já estamos aqui, abençoa-nos, abençoa também aqueles que para cá virão. E, Senhor, livra-os de todo o mal. Aqueles que não puderam, Deus, que tu possas abençoar, para que possam ter o máximo aproveitamento possível em casa, é o que nós te pedimos. Desde já gratos, te louvamos. Amém e amém. Muito bem, podeis assentar. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu preciso que os irmãos abram em 1 Samuel e nós vamos juntos ficar trabalhando entre o capítulo 9 e o capítulo de número 16. Então, ora no capítulo 9, ora no capítulo 16, tendo por base o capítulo 16 de 1 Samuel. Tá bom? Então, abram por gentileza a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo de número 16, quando Davi é ungido rei de Israel. Tá ok? Eu quero também aproveitar e compartilhar, porque parte do estudo hoje vem deste livro aqui, que eu já recomendei toda a coleção aos irmãos. É de um pastor norte-americano, excepcional, maravilhoso, Charles Swindoll. E o pastor Swindoll, ele tem uma coleção de livros. Inclusive, ele é um dos autores que o Maxwell gosta de ler. Ele é uma grande referência bíblica, né? Ele é uma grande referência bíblica. Então, eu recomendo aos irmãos este livro aqui, Davi, um homem segundo o coração de Deus, de Charles Swindoll. Excepcional pastor, um ministério muito bonito. O ministério também dele se amplia em todas as redes sociais, né? E recomendo aos irmãos a possível compra, se possível, né? E a leitura. É uma leitura muito fácil, muito rápida, muito dinâmica. Ele escreve muito bem. Como prega também muito bem. Ele é um excelente professor, né? De uma didática assim inigualável, e eu recomendo aos irmãos toda a coleção do pastor Charles Swindoll. Muito bem. Amados irmãos, nós vimos até semana passada a questão da rejeição de Saul. E ficou uma pergunta para ser respondida na quarta-feira de hoje, já que 2 Samuel é aquele livro escrito em continuidade às narrativas da existência da monarquia. Então, quando você tem a monarquia, você tem 1 Samuel tendo como destaque o primeiro monarca, que foi
o rei Saul. Segundo Samuel é um livro que dá destaque ao segundo monarca, o rei Davi. E na aula passada nós vimos a divisão, muito obrigado, meu pastor. Nós vimos a divisão, nós vimos como é que o livro foi escrito, o ano em que foi escrito, quem foram os escritores, o que isso significa para a gente. Formas, 1º e 2º Samuel são interessantes, porque designam as formas como os livros na antiguidade eram escritos. Então, quem não pode acompanhar é tão somente pegar um YouTube e voltar 7 dias atrás. Hoje são 18, né? Se hoje são 18, é só pegar o estudo bíblico de quarta-feira, dia 11. E aí, recordar. E depois, 7 dias menos, o primeiro estudo também está ali no próprio YouTube. Agora, irmãos, vamos responder essa noite uma questão muito interessante. Por que Davi foi escolhido? Bem, já vimos na aula passada os motivos da rejeição de Saul. Agora, por que Davi é escolhido para ser o rei de Israel? Por que não outro? Afinal de contas, você tem do norte ao sul e do leste ao oeste, Israel com nomes muito interessantes. Nomes bastante interessantes. Você tem em Israel grupo de profetas, né, a escola de profetas, de onde poderia sair talvez um rei melhor do que Davi. A gente sabe que Samuel, ele cria a primeira escola de profetas em Israel. Então, nesta escola, em razão do que os historiadores falam, ali estava Samuel ensinando, em primeiro lugar, a lei, ensinando como os seus alunos ouviriam a voz de Deus e como eles teriam intrepidez para levar a voz de Deus. Samuel estava velho, Samuel deixa 2 grandes, alguns autores dizem isso, mas Samuel deixa 2 grandes homens de Deus ali, como Natã, né? Deixa ali. E simplesmente, por que Davi e por que não Natã? Né? Qual o problema? Se você de repente tem alguém que vem de escola de profetas, e um homem que buscava o conhecimento de Deus, e um homem que buscava ali, toda o conjunto, o know-how, que havia necessidade para estar talvez na frente de todo o povo de Deus. Você tem também, naquele momento, uns descendentes ainda de Eli, como também possível, né? Homens a serem separados, talvez por uma missão tão alta como essa. Porque se já vinham da casa sacerdotal, por que não? Alguns autores fazem esta pergunta e esta questão. O correto é, você tinha também casas muito ricas, casas muito prósperas. E venhamos e convenhamos, tomar conta de uma nação inteira implica em saber fazer política. Saber fazer política. Tem que saber administrar, tem que ter uma certa possibilidade de acesso a todas as tribos. Alguém que de repente tivesse, em razão do seu pedigree, de ser rico, de ser poderoso, de vir de uma geração tradicionalmente forte e política, há a possibilidade de unir todas aquelas tribos, né? Quando você pega em 1 Samuel capítulo 9, olha que interessante.
O povo, quando pede o primeiro rei, e quando Saul vem a ser o primeiro rei, Deus resolveu preencher com Saul todos os requisitos que o povo pediu. O povo disse: nós queremos um rei semelhante a todas as nações. Então, um homem forte, um homem poderoso, vindo de uma família rica, poderosa, e que tem influência, e que tem aparência, e que tem a presença, é por isso que Saul foi escolhido. Deus escolhe um rei de acordo com os critérios que o povo quis. E aí em 1 Samuel você tem assim, versículo 1 do capítulo 9. Havia um homem em Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Então, o pai de Saul não era qualquer um. Ele era, em primeiro lugar, rico, e você ser rico, em qualquer momento da história da humanidade, mas faz muita diferença, né? Normalmente se brinca que uma coisa é chorar dentro de um Fusca, outra coisa é chorar dentro de uma BMW, né? Uma coisa é sentir dores em uma mansão, outra coisa é sentir dores numa choupana, né? Então, venhamos e convenhamos, ser rico e traz diferença. Agora, além de rico, ele era influente. A palavra influente aqui, no versículo 1, significa tinha poder político. E um homem como esse, que era rico, que era influente, e Benjamim estava estrategicamente na posição geográfica intermediária. Meus filhos, peguem um mapa de Israel na época da divisão das 12 tribos. Vocês verão, amados irmãos, Benjamim estava numa posição geográfica intermediária. Então, ele quando trouxesse o reino para perto da casa dele, ele teria até a possibilidade de defesa de forma muito interessante. Porque Benjamim ficava mais ou menos ali no meio de Israel, e ficando no meio de Israel, a viabilidade da defesa era até maior. E o menino, além de vir de uma família tradicional, de uma família rica, de uma família influente, tá certo? Esse Quis vinha de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorade, e trisneto de Alfa. Olha que interessante, esses nomes não estão aqui à toa. Esses nomes estão aqui com finalidade de dizer, não é qualquer um. E não vem de qualquer família. Então, está vendo ali Benjamim? Olha que interessante, né? Inclusive, quando o grande rei Davi, escolhe Jerusalém, ele escolhe, o mapa está um pouquinho errado, porque Jerusalém fica ali entre Benjamim e Judá, tá? Entre o amarelo e o vermelho, mas está bom, é um mapa que conseguimos encontrar agora. Então, olha que interessante, inclusive veremos isso, quando nosso querido Davi escolhe Jerusalém, ele escolhe um local no centro do país mesmo. E Benjamim é de onde vinha o nosso querido rei Saul. Agora, diminui a imagem para que o amarelo possa ser visto no meio de todo. Tá bom? Tá vendo ali? Então, para cima, para baixo, o amarelo ali, no meio, ali estava Benjamim. Pode retirar, filho. Muito obrigado. Então, os nomes não estão aqui à toa, irmãos. Nós poderíamos discorrer uma noite inteira sobre esses nomes. Mas era gente rica, era gente importante, era gente com muito dinheiro, era gente influente. O pai dele era de uma descendência de gente muito forte, muito forte.
E esse que, segundo o versículo 2, tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência. Algumas Bíblias diz que ele era jovem, muito bonito. Então ele tinha ainda a favor de si a beleza, sem igual entre os israelitas. E aí na minha versão aqui, que é a NVI, vem um ponto e vírgula, significando que era de todos os israelitas aquele de melhor aparência. Então, o indivíduo é rico, o indivíduo é forte, o indivíduo é politicamente bem resolvido, vem de uma família fantástica. E ainda, acima de tudo, de uma beleza ímpar, aí vem a palavra de Deus nos trazendo a descrição do rei perfeito. E o mais alto em Israel, tanto é que o segundo mais alto em Israel batia nos ombros dele. Batia nos ombros dele. Então, ele tinha todo o exterior de rei. Ele tinha todo o pressuposto de rei. Saul não era qualquer um. Saul vinha de família rica. E normalmente, famílias ricas eram famílias bem educadas. Eram família com muito dinheiro. Tanto é que aqui diz que as jumentas do pai dele foram perdidas. E ele desce. Ele atravessa todo Efraim buscando as jumentas. Olha o tanto que ele anda. Ele, se for possível, colocar de novo, filho, o mapa. Tá? De novo o mapa. Versículo 4 diz que ele atravessa, inclusive, os montes de Efraim, toda aquela região, para ir atrás da jumenta. Amplia até Benjamim, por gentileza. E, certamente, olha que interessante, Efraim está em cima, irmãos. Efraim está em cima. As jumentas somem, ele tem que então andar toda essa região, literalmente até perto ali de Siló, onde o nosso querido Samuel vivia. Porque ele sobe esse caminho atrás das jumentas, e este fato foi predeterminado por Deus para que ele seja encontrado por Samuel, pode retirar o mapa, e em sendo encontrado por Samuel, imediatamente ser aquele que o Senhor escolheu, designado para ser rei de Israel. Então veja, não tinha como dar errado. O homem era perfeito para a missão, não tinha como dar errado. O único problema era o seguinte, ele coloca a mão pelas pernas e, infelizmente, ele joga tudo fora. Toda a escolha de Deus, ele joga fora e nós vimos nas lições passadas o porquê disso. Agora, quando você tem a descrição de Davi, vamos lá? Pegue 1 Samuel capítulo 16. É interessante que Samuel aqui é chamado por Deus para descer, porque Deus já tinha perdido toda a paciência com Saul, e Samuel é chamado para ir até Judá. Então ele sai lá de cima, tem que ir até Judá, e, obviamente, é interessante que 1 Samuel, capítulo 16, nos fala de alguém que era absolutamente um israelita normal, como todos os outros. Absolutamente idêntico a todos. Inclusive, quando Samuel entra na casa de Jessé, que Samuel vê o primeiro filho, Samuel diz, é esse porque ele preenche as condições. Deus diz, meu amigo, eu não olho como você. E olha que você tem me servido há muito tempo. Mas eu não olho o exterior, eu olho o coração. Aí, segundo a palavra de Deus, vai passando um por um, vai passando um por um, vai passando um por um. E aí, simplesmente Samuel tem que olhar e tem que dizer, não sobrou ninguém. Aí que o pai de Davi se lembra de Davi.
E lá no versículo, deixa eu pegar aqui, eu creio que versículo de número 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tem um caçula. O que significa ainda tem um caçula? É assim, tem mais um, mas esse não vai dar. Ele está cuidando das ovelhas, mas certamente não é esse que você procura, Jessé. Olha para Samuel e assim pensa. Certamente não é esse que você procura. Agora olhe que interessante. Ele diz: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz: então traz, porque a gente só come depois que ele chegar. E aí quando Davi chega, é interessante a descrição de Davi, né? Versículo 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Olha Davi quem era? Era ruivo, de belos olhos e boa o quê? Aparência. Nenhuma descrição excepcional. Nada de excepcional. Nada de beleza excepcional, nada de tamanho excepcional, nada de família cheia da grana, nada de família influente, nada de família absolutamente poderosa. É um guri como todos os outros guris. Então Davi, é interessante, ele não tinha o mesmo porte do primeiro rei. Mas Deus disse: é esse que você vai ungir. É este, levante-se e unja-o. E aí versículo 13 diz que Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. É ou não é desolador? Vai, seja franco. Quem unge Saul, agora vai e unge Davi. É desolador. É desanimador. É doloroso. Eu creio que Samuel só o fez porque ele sabia da voz de Deus. A diferença era gritante. E o pior, o primeiro contato, o máximo que se podia falar dele é ruivo, é de boa aparência, mais ou menos assim, ele é até bonitinho. Entendeu como é que é? O bonitinho é o quê? É um feio arrumado. Mas Davi era feio? Não. Ele era de boa aparência. E tá ótimo. É isso aí que Deus quer. É isso aí que é um homem segundo o coração. Gente, tadinho de Samuel, eu posso pensar o que se passou na cabeça de Samuel. Primeiro, porque ele encarou a rejeição a Deus, uma rejeição pessoal. E aí, no momento em que ele está idoso, no momento que se esperava respeito, pelo menos espera a morte do indivíduo. Se não está dando mais conta, pelo menos aguarda a morte. Os anciãos chegaram e disseram: meu amigo, tá velho, você vai morrer, teus filhos não prestam, porque teus filhos não são leais a Deus como você. Queremos um rei.
Quer dizer, na hora da aposentadoria dele, ninguém o respeita. Que pedisse um rei depois da morte do pobre. Aí ele vai e unge, pelo menos, um poderoso rei, que foi um fracasso. O capítulo 16, irmãos, versículo 1, resume o que foi o reinado e o que foi Saul. Capítulo 16, versículo 1 diz assim: e o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei. E acabou a história. Enche um chifre com óleo e vai a Belém. Eu te enviarei a Jessé, pois escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Aí ele vai ungir um novo rei. E meu Deus do céu, tem que ungir de forma não tão aberta, sem esclarecer muito tudo o que está acontecendo, que senão Saul vinha para cima da família de Davi e mataria todos. Saul viria de forma terrível contra Belém. E você não se engane. Assim como Herodes mandou arrebentar todos os infantes de 2 anos para baixo, Saul, que já estava absolutamente perdido, já tinha inclusive mandado erguer uma imagem dele, para a honra e glória dele. Simplesmente, irmãos, viria e arrebentaria. Então, tudo é feito de forma simples, um pouco camuflada, disfarçada, e o menino volta. É engraçado que o menino é ungido e o menino simplesmente volta. Muito bem. A segunda grande diferença que me vem na mente, não sei se você já pensou nisso, é que os 2 primeiros reis de Israel, eles são envolvidos em pastoreio, em cuidado. Saul, ao que parece, é um pastor mediano. É um pastor não tão dedicado ao pastoreio de tudo que seu pai tem. Talvez o pai tivesse tanto que ele se perdeu um pouco. Mas quando ele é ungido rei, ele ungido é porque parte do rebanho do seu pai, de jumentas, de um produto muito precioso, muito caro. Jumenta é como se fosse o carro zero do ano. Estava perdida. Davi não. Davi, quando foi recebido como rei por Samuel, ele está onde? Ele está cuidando das ovelhas do seu pai de forma dedicada. Nenhuma ovelha estava perdida, senão um texto diria. E ele só chega atrasado, porque está abdicado ao seu trabalho. Talvez isso signifique alguma coisa no tocante a trabalho pessoal e administração pessoal. Não vou aprofundar esse ponto, deixo com os irmãos, para os irmãos pensarem. E eu sei perfeitamente que quando as jumentas somem, é também uma atividade de Deus para poder Saul sair de onde estava e ir atrás dessas jumentas. Mas quando você lê o texto, você vê de forma muito clara que os empregados dele dizem assim: olha, tem Samuel, vamos ao vidente, Samuel. Porque ele vai dizer onde estão as jumentas. Aí Saul diz, mas espera aí, mas o costume não é levar dinheiro e pagar para o vidente dizer? Que ninguém trabalha de graça, não. Nem Samuel
vai trabalhar de graça. É? Eita, mas Samuel era homem de Deus e recebia para isso. Meus irmãos, ninguém vai trabalhar de graça nessa vida, não. Principalmente no campo espiritual. Agora, olha que interessante. Disseram, olha, mas a gente não trouxe dinheiro para isso. Quer dizer, parece que havia nele já uma noção de que, perdendo as coisas, poderia consultar o homem de Deus para tê-las. Então, ao que parece, não era a primeira vez que ele perdia o que era do pai. Está entendendo? Então, venhamos e convenhamos, é muito interessante esta diferença. Agora, vamos lá. Então, será que Deus chamou Davi porque era fisicamente o contrário de Saul? Não era tão bonito, era de boa aparência. Não era tão alto, era de mediano. E era ruivo. O destaque dele era ruivo, não a beleza e tal. Será que por causa disso? Não. A Bíblia diz que o Senhor pede para Samuel não atentar no físico e no que se vê. Porque Deus olha o coração. Então, na verdade, o que é que atraiu Davi? Porque se você parar e pensar os olhos do Senhor, um texto como esse demonstra de forma clara que os olhos do Senhor estavam sobre Israel. E observando um por um. Jeremias chega a dizer que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra para dar a cada homem segundo a sua justiça e a sua injustiça. Ao contrário do que pregam por aí, de que Deus simplesmente colocou a humanidade, deu corda e disse, se vira. Não, não, não. O Senhor, em razão da sua onipresença, onisciência e onipotência, acompanha a nossa vida todos os dias e de todos os seres humanos. Não há um que os olhos do Senhor não vejam, para dar a cada um exatamente aquilo que praticou, como justiça. Então os olhos do Senhor são atraídos a Davi, em primeiro lugar, irmãos, porque se você abrir comigo agora, o Salmo de número 78, Salmo de número 78, Davi, ele tinha duas grandes qualidades, segundo o salmista. Salmo 78. Aqui vem todo um poema feita pela família de Asaf, e que fala sobre o coração de Deus no tocante às suas escolhas. Leia depois em casa, é muito bonito. Eu quero que os irmãos possam, no Salmo 78, ir ao versículo 70. Assim diz a palavra do Senhor: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Deus encontrou em Davi um servo, e Deus encontrou em Davi um homem íntegro. Esses dois atributos na vida de Davi atraem os olhos de Deus, segundo o Salmo. Tira Davi, seu servo. Agora pensa comigo, vamos lá. Davi era pastor de ovelhas, segundo o Salmo 78, e Davi, como pastor de ovelhas, já era o quê? Servo.
A primeira coisa que atrai os olhos do Senhor a Davi não é seu tamanho, não é sua capacidade intelectual, não é seu poder de presença, não é a capacidade política da família. A primeira coisa que atrai a Deus na vida de Davi era o fato dele, sendo pastor, já ser servo de Deus. Davi, seu o quê? Servo. E aí eu acho muito bonito aqui, eu vou até tentando fazer marketing esta noite, lê para os irmãos um pouquinho desse livro aqui, para os irmãos verem que coisa linda era Davi como servo. Tá bom? Então, por gentileza, escutem. Aqui está na página de número 24. Vai ser um pouco apertado porque eu esqueci o óculos. Né? Pastor, o senhor está usando lente? Estou. E por que precisa de óculos? Porque a coisa está melhorando, né? Entendeu? Então, lente e óculos agora. Isso significa que quando Jesus curar, o testemunho vai ser maior ainda, tá entendendo? Irmãos, eu não fico chateado com nada. Eu agradeço a Deus pela misericórdia dele. Entendeu? Vai ser fantástico. Eu fico feliz que tem lente e tem óculos, né? Então vamos lá. Olha, meu amado irmão, que lindo o que Swindoll, Charles Swindoll, que merece ser lido por vocês. Ah, meus irmãos, não é caro. E a coleção é maravilhosa. Já vá vendo aí Josué, a coleção inteira, para no final a gente fazer propaganda. E olha que eu não estou ganhando nada com isso. Escute, olha que coisa linda. O menino, página 24. O menino estava cuidando fielmente das ovelhas do pai. Deus viu nele um coração de servo. Gente, como é que Deus vê em Davi um coração de servo quando ele está cuidando de ovelha? Como é que Deus enxerga isso? Quer dizer que Deus enxerga meu coração, se eu tenho ou não um coração de servo a Ele, quando eu estou trabalhando? Estranho, né? Porque a gente pensa que coração de servo é quando está aqui na igreja, no louvor, cantando, ensaiando, fazendo, apresentando para Ele. Pois é, o coração de servo de Davi foi apresentado no meio das ovelhas, quando ele estava trabalhando, fazendo o que os outros irmãos não iam fazer, porque é aquela velha história. É trabalho chato. Neguinha, é trabalho difícil. Ninguém aguenta. Cuidar de ovelhas é dose. Então, manda quem? Manda o caçula. Por quê? Porque é o caçula. Essa é a razão. Entendeu como é que é? Por que o mais velho não vai? Porque eu sou o mais velho. Por que vai o caçula? Porque alguém tem que sofrer. E quem tem que sofrer sempre? O caçula, óbvio. Quem mandou nascer depois? Então que se vire. E aí, olha que interessante. Escute, olha que lindo. Só Charles Swindoll consegue ver isso. Quando você tem um coração de servo, você é humilde. Faz o que lhe mandam. Não se rebela. Respeita as autoridades. Serve fielmente e é em silêncio. Gente, olha que lindo. Deve-se ressaltar que o servo não se importa com quem recebe a glória. Lembre-se disso. O servo tem um grande objetivo. Fazer com que a pessoa a quem serve pareça melhor. E tenha ainda mais sucesso. O servo não quer que seu senhor fracasse. Nem se importa
com quem vai receber a glória. Deseja apenas cumprir a tarefa. Gente, o coração de Davi é um coração tão grande e tão de servo, que, olha que interessante aqui, na página de número 41. Se essas ideias que estão aqui fossem minhas, eu falaria aos irmãos. Mas é de alguém que escreveu e que viu que eu não consegui ver. Aí eu vou pegar isso e dizer que é meu. Isso é estelionato, isso é fraude, né? Então olha que lindo. Olha o que Charles Swindoll viu. Página 41. Davi era suficientemente sensível para ouvir a voz de Deus. Você será o próximo rei. Sim, no dia em que ele foi ungido por Samuel, ele ouviu. Talvez baixinho no ouvido. Você será o próximo rei. Agora, olha que lindo. Mas logo depois de passar do grande momento, do brilho das luzes, ele voltou. Para onde, irmãos? Humildemente para as ovelhas. Foi necessário praticamente arrancá-lo das ovelhas, para obrigá-lo a fazer algo público. De fato, julgo que esta era a razão pela qual ele deve ser um homem segundo o coração de Deus. Sempre foi acessível, sincero, autêntico e fiel nas pequenas o quê? Coisas. Agora, olha que fato lindo. O que está aqui, irmãos, na página de número 50. E aí terminamos essa característica dele. Você se lembra perfeitamente que Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno. Se recorda? Atormentado por um espírito maligno, Saul simplesmente disse: eu preciso de alguma coisa. Os seus soldados mais próximos disseram: a gente conhece alguém que pode te ajudar. Música vai te acalmar. E a gente conhece um rapaz lá de Belém, filho de Jessé, que toca bem, e o Senhor é com ele. Ele então chama. Davi agora estava de frente com o rei. E Davi sabia que era o próximo rei. Escute. Isso ocorreu com Davi. Ele nunca disse a Saul: vou tomar o seu lugar, companheiro. Nunca mostrou desprezo por Saul. Jamais invejou a posição do rei. Nunca foi presunçoso. Fora ungido, mas permitiu que o Senhor abrisse todas as portas. Lembre-se, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era servo. Ele apresentou-se ao rei e o serviu. Gente, que coisa fantástica. Ele ia substituir esse homem, e ele simplesmente se apresenta diante dele e o serve. Quando Davi entrou na presença do rei, Saul não tinha ideia de quem era aquele jovem à sua frente, com um instrumento musical pendurado no ombro. O sucessor de Davi se encontrava diante dele, e o rei não sabia. Davi certamente não faz menção nenhuma disso. Ele estava ali com um propósito: ajudar o rei em sua depressão. Irmãos, vamos ser francos. Com Charles Swindoll, como é que tem gente que consegue perder o tempo no WhatsApp? Tendo Charles Swindoll disponível, como é que alguém fica no YouTube ou se mata sábado e domingo
Meu Deus do céu, em maratona. E não é correr não, é assistir filme mesmo. Nada contra maratonas. Mas, meu amigo, você não sabe o que está perdendo. Ai, pastor, eu quero comprar. Você está ganhando quanto? Nada por enquanto. Mas no dia em que esse vídeo um dia chegar a ele, ele mandará uma oferta substancial para a igreja, se Deus quiser. Vai chegar quando? Não sei. Se Davi chegou a rei, por que esse vídeo não pode chegar a ele, né? Vamos lá, então. Meu querido mestre, Charles Swindoll, você faz me lembrar meu pai, que infelizmente não escreveu nada. Oh, meu Deus do céu. Então, olha que interessante, irmãos. Você tem exatamente Davi chamando a atenção de Deus, que era servo. Ele era servo e foi encontrado servo no campo. Sabe quando eu e você chamamos a atenção de Deus? É no trabalho, é na escola, é em casa. Porque aqui todo mundo diz que está adorando a Ele. Aqui todo mundo diz que serve a Ele. Segunda característica, à luz de Salmo 78, versículo 72. Segunda característica, Davi simplesmente é um homem íntegro. Veja. Que interessante o Salmo. Né? Ah, mas Davi não pecou, Davi não fez isso, Davi não fez aquilo. Fez. Ele não errou aqui, ali. Sim. Ele não cometeu assassinato e adultério. Sim. Mas olha o que Deus fala dele. Deus não leva em consideração um único ponto na vida da gente, não, irmãos. Deus leva em consideração a história inteira. Deus leva em consideração tudo. Porque se Deus levasse em consideração um único momento errado, eu e você que levamos. Eu é que você taxamos os outros por um momento errado, um momento de loucura, um momento de confusão. Aí a gente olha para o outro eternamente assim. Ainda bem que Deus olha completamente. E aí Davi é mencionado no Salmo como, e de todo o coração íntegro, Davi os pastoreou. Deus retira Davi do campo e traz para a nação, porque sabia da integralidade. Ou seja, Davi era íntegro no cuidar das ovelhas do seu pai. Ele foi íntegro no cuidar de toda a nação. Toda a nação. Por isso que o povo de Israel era louco com Davi. Porque isso que aguardavam bem Davi, ou seja, filho de Davi. Por isso que olhavam para Cristo e diziam, filho de Davi, tem misericórdia. E aguardavam que Cristo retomasse todo o território do Império Romano. Agora, olha que lindo. Onde está a integralidade de Davi? Pegando ainda o livro e agora terminando de usá-lo, né? Muita propaganda foi feita. Acho que os irmãos talvez vão comprar e ler e se deliciar. Olha que interessante na página 25, o que o mestre Swindoll nos fala. Escute. Ouça alguns dois sinônimos desse termo hebraico, traduzido como integridade. Integridade significa completo, inteiro, que vive com simplicidade, sadio, sólido, forte. Íntegro é exatamente o que você é quando ninguém está olhando. Significa que
quando ninguém está olhando, você é completamente honesto. Irmãos, se o Salmo 79 não foi trazido a nós por Deus através da família de Asaf, 78, perdão. Então, ótimo. Mas como Deus inspirou e eles escreveram esse salmo, então Deus está dizendo, Davi é um homem íntegro, absolutamente íntegro. Eu paro e penso, agora encerrando, os motivos pelos quais o Senhor escolheu Davi. Se você parar e pensar, irmãos, Davi é tão íntegro, tão honesto, que você se lembra que para poder enfrentar o gigante, ele disse a Saul, eu matei um urso, matei um leão, porque vieram comer ovelhas do meu pai. Pensa nisso sob o enfoque da integralidade, ou seja, do íntegro. Aqui não é Charles Swindoll, aqui sou eu. Você já pensou que Davi foi capaz de dar a sua vida pela proteção das ovelhas do pai dele? Gente, pensa nisso. Você vai encarar um urso, você vai encarar um leão, para salvar a ovelha? Os animais, já está provado, eles não matam por matar. Os animais matam para satisfazer fome. Fome satisfeita. Eles não matam. Pelo menos de regra. Ou em regra. Rapaz, o urso pegaria duas ovelhinhas, gente, acabou. O leão, duas. O que é perder duas ovelhas e ficar com uma vida? Davi era tão íntegro, que Davi arriscava a vida dele por causa das ovelhas do pai. Mas era ovelha do pai dele, presta atenção, Davi não era o último. Vamos lá, Davi não era o último. Segundo o direito existente na época, que era a lei mosaica, quem ia herdar 2/3 da fortuna era Eliabe, o irmão mais velho. 1/3 que sobrava era do resto. Davi ia ficar com pouco. Bem ou mal, aquilo não ia chegar para ele, não. E se chegasse era pouco, acorda. Qual é o interesse econômico que Davi teria de simplesmente botar a vida dele a perigo para salvar ovelhas do pai? Mas ele era o quê? Íntegro. Escute. Deus olha para ele e diz, é esse pastor que eu preciso. Ele terá a capacidade de dar sua vida pelas ovelhas de Israel. Foi isso que ele fez com o gigante. Gente, olha que fantástico. Deus olha para ele e não é à toa que o Salmo 78, volte nele pela última vez, por gentileza. Não é à toa que o Salmo 78, nos seus últimos versículos,
diz exatamente assim. Salmo 78. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó. Por quê? Porque quem tem a capacidade de dar a vida pelas ovelhas do seu pai, tem a capacidade de amar as ovelhas de Deus, a ponto de dar sua vida por elas. Olha que lindo. E do seu povo, e de Israel sua herança, colocou para ser pastor de Jacó, do seu povo, e de Israel por sua herança. Davi era capaz de morrer por Israel. Morrer pelo povo de Deus. A vida dele não tinha significado diante da vida do povo de Deus. E de coração íntegro, Davi os pastoreou. Com mãos experientes, os conduziu. Deus não permitiu que Davi morresse por suas ovelhas. Mas o filho de Davi, esse pelas suas ovelhas morreu. Vá comigo para João capítulo 10. João capítulo 10. O verdadeiro Davi. Porque o que havia no coração do primeiro Davi, sobrava no coração do grande Davi. E lá no versículo de número 14 de João 10 diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E olha que lindo. E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E é necessário que eu as conduza também. Está falando da gente. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. E tenho autoridade de dá-la e retomá-la. E esta ordem recebi de meu Pai. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus amava Israel. Segundo os profetas, o amor de Deus por Israel sempre foi algo além dos limites. E Deus encontrou no meio de Israel um homem que tinha a possibilidade de dar sua vida pelas ovelhas de Israel. Encontrei um homem segundo o meu coração. É por isso que diante do gigante, enquanto o antigo rei tremia de medo, ele olhou e disse: quem é aquele anãozinho de 2,90 metros? O anão vem, cai dentro.
E o resto da história, você já sabe. Senhor meu Deus, é muito difícil, Senhor, encontrarmos homens tão dignos como Davi. Homens que são íntegros, servos fiéis. Homens e mulheres que amam as tuas ovelhas, a ponto de se entregarem por elas, a ponto de darem a vida por elas. Ó Senhor, eu não sei, quando ao cantarmos aquele hino, acha em mim, verdadeiro adorador. Acha em mim o que estava em Davi, se realmente fazemos de forma correta. Será que amamos, Senhor, aquilo que Tu amas, a ponto de dar nossa vida, nossa força, nossos recursos, e investir naquilo que Tu amas? Porque, em última análise, o amor a Ti é tão grande que aquilo que Tu amas, acabamos amando. Ou será que nós estamos bem longe desse padrão? Será que ainda odiamos, Senhor, nossos irmãos? Será que temos a capacidade de falar mal? Será que temos a capacidade de simplesmente entendê-los mal? Será que temos a capacidade de ofendê-los, machucá-los? Ó Deus, nós Te louvamos por Davi, e nós Te louvamos por Teu filho, o grande Davi. Este que nenhum pecado nele foi encontrado. Não havia nele, Senhor, máculas. E ele deu a vida pelas ovelhas, por quem Tu amas. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Para todos sempre. Amém. Encontrei um homem segundo o meu coração. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar.